Cara, podia ter uma camisa do Renner aqui. Uma camisa do Papão de 54, campeão gaúcho. Aquela camisa é histórica, meu. Nossa senhora, tem uma aqui fantástica. Mas a do Renner é bizonha. A gente tem que ir atrás. Aliás, já pensou se teu time do nada desaparece? Eu sei, é pouco provável. É mais possível que aconteça num pesadelo, numa noite depois que o teu time tomar uma goleada. Ou então quando está começando aquela ressaca violenta. E aqui, estamos juntos, não vou te julgar, já aconteceu comigo. Só que para alguns caras, isso é uma dura e triste realidade. E ó, tô falando aqui de clube que jogou Libertadores, Liga dos Campeões, time que foi inclusive campeão e que hoje não existe mais. Certamente muito gaúcho marmanjão chorou copiosamente. Horrível, né, rapaz? A cidade acabou. Ex-torcedor? Isso nunca. Sí, esperemos que pronto vuelva a la liga. Ninguém se prepara para isso, mas infelizmente acontece. E na maioria das vezes, vamos combinar, é por questões financeiras, por dinheiro mesmo. Isso acontece também em camadas. Existem os gigantes do passado, mas calma aí que a gente nem vai entrar nessa história, a gente não vai mexer nesse vespeiro hoje. Vamos falar de clubes que terminaram mesmo. E aqui existem dois tipos, né? Os que realmente não existem mais, como o Renner, que vai ser assunto nesse vídeo daqui a alguns minutos, e também aqueles que faliram, mas voltaram. E a gente não pode esquecer de clubes que trocaram de lugar, atualizaram o endereço. Eu separei histórias assim. E esse vídeo também é uma homenagem, como não, para o Tino Marcos, o grande repórter da Rede Globo, que fez uma série justamente sobre clubes que não existem mais. Uma série com um nome muito bom, hein? Órfãos de Arquibancada. É um banco, sem reservas. Um vestiário, fantasma. Estádio Aderbal Ramos da Silva, o velho Deba, Alçapão do Beck, Blumenau Esporte Clube. Neste campo jogaram times como Vasco, Botafogo, jogos da Série B do Brasileirão, da Copa do Brasil. Acabou. O mato cresceu e sufocou uma paixão. Pô, até parece que isso aí foi combinado, cara. Sufocar. Vamos começar por aí, porque essa palavra me lembrou um clube que está nessa categoria, dos falidos que voltaram, times que adoram uma tal de recuperação judicial. Porque quando eu escuto sufocar, eu me lembro imediatamente do Real Potosí, da cidade de Potosí, lá da Bolívia, com mais de 4.000 metros de altitude. Quem já é um pouquinho mais experiente, assim como eu, vai lembrar que o Potosí era um terror para os clubes brasileiros na Libertadores. O Cruzeiro já estava classificado, ficou com o primeiro lugar no grupo, enfrentou o lanterna do grupo. Mas o jogo foi a quase 4.000 metros de altitude na cidade boliviana de Potosí. Em 10 participações da Libertadores, o Cruzeiro jamais havia perdido tão feio. Na Libertadores de 2008, o Potosí tocou 5-1 no Cruzeiro. Um ano antes, o Flamengo aqui foi lá e arrancou um empate, cara, 2-2, e comemorou pra caralho. Tá aqui a camisa que eu tô procurando. Quem está de fora não sabe o que é realmente estar jogando, né? 90 minutos numa partida contra um time, um adversário que é acostumado a jogar numa altitude de 4.000 metros. Então, para nós, sem dúvida, a vitória, um empate saiu com gosto de vitória. Que nostálgico falar do Real Potosí, né? Potosí, aliás, atenção aqui, hein? Se tu aí do outro lado acha que o Potosí tá falido, precisa te atualizar. O Potosí realmente fechou as portas por um período, mas voltou. E como é bom lembrar de um carrasco de time brasileiro, né? Ainda mais quando não é o nosso. Mas falando sobre o Potosí, ele voltou e nesse momento está jogando a segunda divisão do futebol boliviano. Ou seja, está bem longe dos clubes brasileiros, pelo menos por enquanto, né? Existem outros exemplos de clubes que inclusive são mais familiarizados com essa história de recuperação judicial, com falir. Tem um que é o Sociedad Deportiva Compostela. Lembra desse nome? O Compostela é aquele clube que o Ronaldo Fenômeno fez um dos gols mais incríveis da carreira dele, com a camisa do Barcelona. Passa driblando todo mundo, sai do meio-campo e vai para dentro do goleiro, né? O gol foi fantástico, mas também trágico, tá? O Compostela fechou as portas justamente por causa desse gol. Brincadeira, rapaz, nada disso. O gol foi lá em 95, 96, o Ronaldo estava no Barça. O Compostela quebra mesmo, fecha as portas em 2003.
E aí os caras, depois de um tempo, com o estádio fechado, pensaram, vamos tentar de novo. Mas aí eles mudaram o nome, Campus Stellai. O que vocês acham que aconteceu? Não deu certo, né? Nomezinho feio. Aí eles pararam, quebrou de novo, tentaram voltar uma segunda vez, de novo com Campus Stellai. Obviamente não colou. Aí na terceira vez que eles voltaram, fizeram o simples. Retomaram o nome Compostela. E aí eles firmaram o taco da bota. Nesse momento o Compostela está lá no fundão das divisões do Campeonato Espanhol. Ou seja, Ronaldo Fenômeno entortou até as finanças do Compostela. Deixa eu compartilhar com vocês, eu acabei de fechar uma venda muito boa, vai me dar uma baita de uma comissão. E olha que coincidência, são 2 camisas lindas do Parma, que tá nesse episódio porque faliu 2 vezes. Olha que camisa espetacular do Parma, Parmalat. Boa, vou mostrar. A outra também é foda demais, tá? Não são as camisas mais foda do Parma, mas elas são lindas. E o Parma, como eu falei, faliu 2 vezes. O Parma é um bom resumo do que é o futebol italiano, né? Sem dúvida. Adora uma recuperação judicial. O que tem de clube italiano que faliu é uma grandeza. O Parma, ele, nessa época aqui, com o dinheiro da Parmalat, além dessas camisas fantásticas, ele tinha times muito, muito pica. E ele ganhou títulos. Mas antes disso aqui, ele já tinha passado por alguns perrengues. O Parma, inclusive, foi vendido a preço de banana lá nos anos 70. Como eu falei, Parmalat e Parma são importantes, vou deixar aqui no cantinho. Mas depois que a Parmalat começou a falir, o Parma foi a reboque. Em 2003, o Parma faliu. O dinheiro da Parmalat parou de entrar, o futebol parou de ser impulsionado e aí o clube fechou as portas. Em 2015, o Parma faliu de novo pela segunda vez, mas aí piorou ainda, porque tinha ali uma investigação por desvio de dinheiro, por fraude. O presidente do Parma na época, inclusive, foi preso. E o Parma teve que ser refundado, voltou com um outro nome. E pela lei italiana, o Parma teve que começar do zero, voltar a disputar o futebol profissional lá na camada mais alta do futebol amador. E aí via escalando. O Parma, inclusive, é um exemplo raríssimo de um clube que é refundado, tem uma mudança ali sutil no nome, mas é o Parma, e ele volta lá de baixo e ele começa e vai até o topo. O Parma está de volta fazendo essa caminhada toda aí, e além de tudo isso, tem essas camisas fantásticas que vão me garantir uma comissão gorda. Viu, Carlinhos? Que não é só enrolação, tá? Tô vendendo camisa também. Alerta de link na descrição. A gente vai botar aqui embaixo o link para uma matéria do GE. Globo, que fala justamente sobre esse caso curioso, recuperação judicial, futebol italiano, que tem de história uma grandeza. Então aqui embaixo vocês vão encontrar o link com esse estudo da galera do GE. E tem aqueles casos dos clubes que trocam de endereço, como eu falei para vocês antes, né? Vai lá e atualiza, dá um F5 na residência, digamos assim. Enquanto eu vou colocando essas camisas aqui para empacotar, quero lembrar vocês do caso do Dnipro. Vocês lembram do Dnipro? Ih, cara, os caras tiraram o ferro daqui, meu. Deixa eu botar do lado aqui. Vocês lembram do Dnipro? O Dnipro é um clube ucraniano que tinha muita grana. Mas pensa em muita grana. O Dnipro, por exemplo, veio aqui no Brasil e contratou o Juliano, do Inter, logo depois do Inter ser campeão da Libertadores. O Dnipro pagou 10 milhões de euros pelo Juliano naquela época. Era muita grana. Vocês querem ter assim, mais noção de quanto dinheiro tinha o Dnipro? Então presta atenção no que o próprio Juliano fala sobre quando ele morava lá na Ucrânia. A gente morava numa casa gigantesca. O clube deu uma casa super boa. Qual cidade que era? Era Dnipropetrovsk. É perto de... Perto de Donetsk, 400 quilômetros de Kiev e 200 e pouquinho de Donetsk. Tá. Aí a gente morava numa casa gigantesca. Tinha 4 Só andares, só nós dois. Eles deram a casa, eu falei, casa boa, tem tudo. Tinha piscina dentro, piscina fora. Passava metrô lá dentro, tinha... Só que quando eu fui ver a casa, eu falei, é isso mesmo. Eu olhei pra minha mulher e falei, não, tá bom. Só que ela esqueceu que ela ia ficar sozinha, né? Porque eu tinha que concentrar. Isso é mesmo, né? Pô, ela ficou Cuidar sozinha. de tudo lá, aquela casa enorme. Ela passou mal. Num lugar que não conhecia ninguém. E a língua? Depois que teve a guerra. A treta lá A primeira. Por causa de Crimeia. Aquilo ali foi 2014. Aí aquilo ali foi uma válvula pra mim, pra eu sair. Eu disse, não vou voltar, não vou voltar. Acendeu um alerta pra você. Falei, não vou voltar aqui não. E eles queriam renovar meu contrato. Falei, que renovar não, não quero nem saber. Faz assim quando você quer sair? O Dnipro que levou o Juliano era o FK Dnipro.
Nome por completo, Futbolnik Clube de Dnipro. Esse time faliu oficialmente em 2019, mas já estava definhando há algum tempo, desde 2015. 2015, aliás, que é o ano que é fundado um clube amador chamado SC Dnipro 1. Esse clube se profissionalizou em 2017. E os dois Dnipros, o do Juliano e o novo, chegaram a se enfrentar, jogar uma partida oficial na terceira divisão do campeonato ucraniano. O Dnipro antigo, do Juliano, quebrou. E o Dnipro mais novo, o Dnipro 1, acabou se tornando um herdeiro não oficial, digamos assim, porque ele pegou toda a estrutura que tinha na cidade. Vestiário, alojamento, estádio, academia, tudo. Olha que loucura, cara. Mesmo nome, mesma cidade, mesmo estádio, mas outro clube. Já imaginou se essa moda pega? O teu time fecha e vem um xará e fica com tudo? Eu tô esquecendo de mais alguma coisa? Tô! Sim. Ô meu, a gente tem que ir lá na Cavalete pegar a cadeira, velho. Agora? Óbvio! No meio da gravação, quer parar agora? Claro, meu. Minhas costas vão agradecer. Tá de sacanagem, né? Agora não tem como, mano. Ah, tá falando sério? Vamos terminar aqui primeiro, mano. Depois tu vai ter tua cadeira. Tá. Ó, vai terminar rapidinho porque as histórias são deliciosas. Pra ser mais rápido, só se o telefone não tocar, né? Eu posso tirar do gancho, será? Pode. Tá. Pode. Tira fora. Vamos. Tá. Onde é que a gente tava? Os clubes que já se foram, os que acabaram. De vez, tá. Aqui tem duas histórias maravilhosas, riquíssimas, que são diferentes entre elas. Para começar, falando sobre o FC Stroitel Pripyat, da cidade de Pripyat, que acabou por um motivo óbvio. É a cidade onde tinha a usina de Chernobyl. E aí, galera, ó, dá pra ver que isso aqui era um estádio, só ruína, né? Olha só que loucura. O FC Stroitel Pripyat foi criado ali em meados de 1970, tá? Naquela esteira, inclusive, de um projeto soviético de explorar o esporte, inclusive como propaganda política. O Pripyat originalmente era um clube de funcionários da usina nuclear de Chernobyl, tá? Mas ao longo do tempo ele foi crescendo, ele foi subindo de patamar dentro do futebol da região. Mas ele não teve vida longa. Pelo contrário, o Pripyat ele teve um fim bem abrupto. O Pripyat estava prestes a jogar uma partida de uma semifinal para seguir subindo nessa pirâmide do futebol local contra um time da região, o FC Boroniak. É isso, diretor? Parecido com isso, eu não sei também. Tá. O jogo era extremamente importante, tá? E esse jogo aconteceu justamente na data que é 26 de abril de 1986. Se vocês não ligaram aqui uma coisa na outra, vamos lá. 26 de abril de 1986 é o dia em que acontece o acidente na usina nuclear de Chernobyl. Existem relatos, inclusive, de que um helicóptero baixou no campo minutos antes da bola rolar para esse jogo do Pripyat e mandou todo mundo evacuar a área. E ali começou o fim do time de Chernobyl. Com o vazamento nuclear, o nível de radiação ficou altíssimo. Foi simplesmente impossível voltar para a cidade. E obviamente que Chernobyl virou uma cidade fantasma. O estádio do Pripyat também ficou fantasma. O clube teve que parar. Na verdade, o Pripyat ele mudou de cidade, mudou até de nome, mas não seguiu. O clube fechou as portas definitivamente em 1988. Sinistro isso, né, cara? Ah, e eu falei que o Pripyat era um time de operários, né? E isso era muito comum em todo mundo, né? Clube de operário. E aqui a gente tem um gancho para não terminar o vídeo falando de Chernobyl, que é um assunto pesado, né? Aqui a gente tem um gancho para falar do Renner. Quem é aqui do Sul talvez esteja mais familiarizado com o Renner, mas vamos lá. O Renner talvez tenha sido o primeiro clube empresa do Brasil. Um clube que superou o Grêmio, superou o Inter, foi campeão gaúcho e que revelou nomes muito importantes para o futebol brasileiro, como o Enio Andrade, como o Valdir de Moraes e como o Breno, um meio atacante que virou astro de cinema. Significou mais do que um documento, mais do que uma televisão atenta, por exemplo, que infelizmente ele não teve, mais do que belas fotografias, mais do que grandes livros. O Renner foi, sobretudo, um mito. O Grêmio Esportivo Renner foi fundado em 1931 por funcionários da AJ Renner Indústria Têxtil e Companhia. Essa empresa era só uma indústria têxtil presidida pelo Antônio Jacob Renner, um cara foda, tá? Depois dá um Google sobre ele. E talvez vocês não estejam ligando o nome à pessoa, mas essa mesma empresa continua por aí.
Lojas Renner e Tintas Renner são descendentes da AJ Renner. Bom, a história aqui é que o Renner começou como um time de trampo mesmo, de cara que estava ali trampando. Aquele clube pós-trampo, inclusive. Aliás, o Brechó tem um time assim, né? E eu não fui convidado para jogar ainda, né? Mas beleza. Vai chegar. O que interessa aqui é que o AJ Renner olhou para aquele time e disse, gostei. E começou a botar uma grana, a investir. 5 anos depois da fundação, o time já estava tomando corpo e tinha até um estádio, o Estádio Tiradentes. Aliás, sobre o estádio tem uma história bem legal. O estádio ganhou um apelido que ficou muito famoso pela campanha de 54 no Campeonato Gaúcho, que rendeu o título para o Renner. O Estádio Tiradentes era apelidado de Waterloo. E aí você, jovenzinho, se pergunta por que Waterloo? E eu te digo, Waterloo, porque Waterloo foi o local onde o Napoleão perdeu uma batalha muito importante, que levou à derrocada dele. A galera do Renner, além de jogar bola, era culta. Tamo junto. Lembrando, né, a batalha que Napoleão perde, né? Na realidade, lá todos os grandes perdiam. Todos os grandes perdiam pro Renner, claro, né? Depois de ganharem alguns títulos amadores, os jogadores conseguiram se profissionalizar em 1944. 10 anos depois, chegou a grande temporada da história do Grêmio Esportivo Renner. Nesse mesmo ano de 1954, o Renner venceu Grêmio Internacional no Campeonato Citadino. No Campeonato Gaúcho, o Inter tinha 4 títulos seguidos, mas o Renner levou a taça, e com sobras. Jogando contra o Juventude, nós estávamos 4 ou 5 pontos na frente do Internacional. E se nós ganhássemos do Juventude, nós seríamos campeão por antecipação. E foi lá no estádio do Renner, nós ganhamos a partida por 9-2. Para a gente ter a dimensão do que o Renner conseguiu em 54, depois daquele título, o gauchão só saiu das mãos do Grêmio e do Inter em 1998, com o Juventude, que ganhou o estadual naquela temporada. Só que a escalação do Renner de 54 continua muito viva na memória de quem viu aquele time, de quem ouviu as histórias ou de quem estava lá. Valdir, Orlando e Paulistinha, Bonzo, Léo e Olavo, Pedrinho, Breno, eu, Enio Andrade e Joeci. Enio Andrade, campeão com o Renner, foi tricampeão brasileiro como treinador. Ganhou o Brasileirão com o Inter, com o Grêmio e com o Coritiba. Valdir de Moraes, goleiro do Renner, foi goleiro histórico do Palmeiras, preparador de goleiros. É icônico o nome dele na história do futebol brasileiro. E, aliás, uma curiosidade, o Valdir de Moraes é vô do Dani Moraes, ex-jogador do Inter, do Santa Cruz e hoje comentarista esportivo. E tem também o Breno. O Breno é um caso à parte. A história do Breno é maravilhosa. O Breno era meio atacante do Renner em 54 e virou astro de cinema 5 anos depois. Ele foi protagonista de um filme chamado Orfeu Negro. Se vocês não estão ligados, o Orfeu Negro é um filme foda demais. Ganhou o prêmio da Palma de Ouro e também o Oscar de melhor filme estrangeiro em 1960. Rápido parênteses aqui, diretor. Sabia que a mãe do Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, ficou enlouquecida pelo Breno no Orfeu Negro? Isso é mentira. É verdade. Ela curtiu tanto o filme que disse que o namorado dela tinha que ser a cara do Orfeu. E aí ela encontrou um namorado, pai do Barack Obama. Então, de alguma forma, o Breno tem a ver com o Barack Obama. Nós vamos ter que pesquisar isso aí, levantar se é verdade. Não, é verdade, eu tô falando. A história do campeão gaúcho de 54 é riquíssima e em várias camadas, inclusive envolvendo o Cigano Igor. Um abraço para todo mundo que é de Porto Alegre, que sabe do que eu tô falando. O tio do Cigano Igor foi goleiro no Renner e o avô foi presidente do clube. Torcedores, ex-jogadores, ex-dirigentes e até quem nem pensava em nascer naquela época comemoraram os 80 anos da criação do time. Agora, peraí, o que o Cigano Igor, daquela novela Explode Coração, está fazendo aí no meio desses veteranos? É que ele também faz parte do enredo. Meu avô, Antônio Mack, né, ele foi presidente do Grêmio Esportivo Renner. Eu cresci vendo fotos e cresci dentro do Renner, né? A família toda, meu tio Raul Kinneman. Apesar do título de 54, 3 anos depois, só 3 anos depois, o Renner encerrou as atividades, fechou as portas como clube profissional. O motivo ali era muito óbvio, financeiro, prejuízo, porque a empresa botava muita grana e o retorno era pequeno, porque na época
o futebol não mexia com tanto dinheiro como hoje. Ainda assim, o Renner fez história, conquistou o Campeonato Gaúcho, quebrando aquela hegemonia, e revelou nomes muito importantes para o futebol brasileiro, como eu mencionei, né? Enan Andrade, Valdir de Moraes, o próprio Breno aqui, essa história pitoresca. O fim abrupto do Renner deixou uma galera órfã. E é justamente essa galera e os descendentes deles que mantêm a memória do Renner vivo. Aliás, a gente vai deixar aqui na descrição um link para vocês conferirem o trabalho deles. Eu adoro o fato da gente estar aqui resgatando histórias, aqui e aqui na loja, lutando para manter vivo isso que é tão importante para a cultura do futebol, cara. Quem vier aqui na loja vai ver peças como essas aqui, tá? Vamos combinar? Essas camisas aqui, elas poderiam estar fácil no museu. Essas aqui, inclusive, elas não estão à venda, mas existem outras peças aqui na loja com tantas histórias quanto essas que estão à venda. E vocês simplesmente podem vir aqui para dar um rolê e olhar para essas peças, para relembrar as histórias, os personagens envolvidos com elas. Cara, esse lugar aqui é muito foda, é muito especial. Mas enfim, eu não vou rasgar mais seda pro brechó, porque o Carlinhos não curte, a galera não curte, não é muito a vibe do brechó mesmo. Mas eu sei uma coisa, que eu posso rasgar seda pra caramba, cara. Eu rasgo seda tranquilamente porque merece e é top. Cavalete. Escolhe a cor e a gente pode fazer a cadeira pra ti. Tá, fechou todas. Baita. Ó, e agora é hora de rasgação de seda, mas de forma séria. Porque a Cavalete é uma baita de uma parceira aqui do Brechó de Histórias. E finalmente eu vou ter uma cadeira de primeira, top de linha para apresentar o programa, para trabalhar lá no brechó. Tu consegue me mostrar então os modelos, pra gente dar uma olhada como é que vai ficar com essa cor e tal? Ó, deixa eu falar para vocês que eu ouvi que a Cavalete tinha lojas no Brasil inteiro. Essa história é mais do que real. São mais de 1.600 lojas representantes em todo o território nacional. Eu tô aqui na Marf, que fica no bairro Anchieta, em Porto Alegre, mas certamente tem uma loja vendendo o produto da Cavalete aí pertinho de ti. A gente vai deixar o link do site da Cavalete aqui na descrição do vídeo. A minha dica, vai comprar alguma coisa para o teu escritório? Pensa na Cavalete, porque eles fazem bancos giratórios e fixos, cadeiras, puffs, então vai na Cavalete com certeza, tá? Cavalete, tamo junto! Cadeira fixa. Banqueta. Pera aí. O cara mandou um áudio aqui. Poltrona e estilosa. Puffs. Pô, meu, ele é muito bacaninha. Aí, ó. Cadeira giratória. Aqui. Essa aqui é de patrão.